Olá, pessoal, boa noite! Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo. Hoje é a nossa 18ª edição, sempre com personalidades do mundo do cinema. Mas não são aqueles artistas famosos que você fica vendo. Agora até em Amor de Mãe, tem um monte de gente de cinema aí no Amor de Mãe, eu fico vendo, parece que é um filme aquela novela. E toda hora tem um ator, esse aqui fez esse filme, esse aqui fez aquilo ali e tudo mais. Mas aqui são personalidades cinéfilas, pessoas que entendem muito do borogodó de filmes e também de mercado audiovisual. Hoje nós vamos receber aqui, ele está aqui do meu lado, cadê? Eu acho que é desse lado aqui, não é desse lado aqui, ó. Ele está desse lado aqui. Para mim, ele é uma bíblia cinematográfica, ele é um dos maiores programadores de cinema da história do Brasil. Eu vou aqui babar ovo mesmo, porque o cara é fera, entendeu? Quem me conhece sabe que, ó, eu não fico babando ovo de ninguém, que eu sou chato pra caramba, polêmico, falo um monte de coisa. Mas, olha, para esse cara tem que tirar o chapéu. Eu me espelhei bastante em muitas linhas de programação que foram feitas dentro do circuito do Espaço Itaú. A gente vai conversar bastante sobre isso e como eles tratam os clientes, essa troca bacana com os cinéfilos, que eu acho que é uma coisa muito bonita, muito bacana, que até agora também tem nas redes sociais também, com várias interações bacanas. Então aqui, antes de tudo, eu apresento o meu convidado com um textinho aqui que tem aqui. Se ele já participou do E aí, querido cinéfilo, aquele é nosso projeto super especial, a gente usa aquele texto bem bacana. O Humberto foi o entrevistado número 237. Grande Humberto. Então vamos aqui, ó. Nosso entrevistado de hoje, ele é cinéfilo, mora em São Paulo. Mas ele não nasceu em São Paulo. Eu sei porque eu fico lá no Facebook dele, ele está sempre lá visitando a família. Humberto Neiva é cineasta, professor e programador de salas de cinema, com mais de 30 anos de mercado audiovisual e 25 anos na área acadêmica, desenvolvendo projetos direcionados ao público consumidor da sétima arte. Mestre em Ciência de Comunicação pela USP, pós-graduado em Tecnologia, pós-graduado em Master em Tecnologia Educacional na FAAP, coordenador do curso de cinema da Faculdade Armando Álvares Penteado, que é a FAAP. Desde 2000, coordena a programação do Espaço Itaú de Cinema nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Curitiba. Ganhador do prêmio ED 2016 de melhor programador do Brasil. Eu acho que você tinha que ganhar até mais anos, Humberto. Só esse ano aí foi meio... Pessoal, esse negócio de prêmio é complicado, né? Todo ano eles premiam alguém, mas você merecia mais. Atualmente ele desenvolve uma página super bacana e interativa que eu sou fã, tô sempre lá mandando mensagem, lá no Instagram, sobre cinema, chamado HCnéfilos, que tá aqui até em cima, ó, em cima do Humberto aí, ó. É só vocês botarem uma arrobinha aí e ir lá procurar ele no Instagram. O pessoal já tá mandando mensagem aí, ó. Os 2 melhores programadores de cinema do Brasil. Ups, eu acho que é verdade, mas tudo bem. Humberto Neiva, meu querido, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Já acompanho seu trabalho também. Já estou com ciúme que eu sou tão demorou muito para eu responder seu questionário lá no guia, mas enfim, agora a gente está ao vivo, está falando agora. E muito obrigado pelo convite, obrigado pelos elogios. Você é muito generoso. E estamos aqui, vamos conversar, vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre distribuição, vamos falar de programação, vamos falar mal dos outros, vamos falar o que você quiser. Ó, antes de começar, eu queria muito agradecer você, porque, assim, lá no Joia, como eu programava o Joia, assim, era tudo muito novo para mim. A gente não tinha uma equipe muito grande, praticamente era tudo que vinha na minha mente. Algumas coisas eu fazia, dava certo, algumas coisas nem tanto. Mas uma das coisas que eu acho que até o caminho agora também, que muita gente está fazendo e tudo mais, que é, às vezes, a pessoa tem o cinema, né, o grupo tem o cinema, aí vai comprar filme para poder distribuir no próprio cinema e para as outras salas e tudo mais. O Joia distribuiu um filme pelo selo Vila Cine. Você programou o filme, chama-se Happy Happy, um filme norueguês. E foi, olha, era um filme maravilhoso. E eu lembro que você deu uma moral pra gente, colocou em várias salas. Então, assim, é um agradecimento assim bem depois, mas eu agradeço muito aí por essa força, porque a partir daquele filme foi muito bacana e até mais fácil para mim implementar minhas ideias dentro daquela conjuntura toda que tinha. E voltando aqui, Humberto, é o seguinte, vamos começar aqui a nossa pauta. A primeira pergunta que eu sempre faço é o seguinte, como a gente tem muitas pessoas que assistem a gente, estão começando nesse mercado,
ou que não estão nesse mercado, mas estão assim pensando, meu Deus, o que vou ser? O que vou fazer da minha vida mais anos no cinema? Humberto, explica um pouco pra gente assim, como é que foi o seu início nesse universo audiovisual, programando, criando projetos. Como é que foi o início do Humberto lá nos tempos de faculdade, tendo que escolher assim, meu Deus, o que vou ser quando crescer? Pois é, olha só, a minha grande paixão desde criança foi o cinema, né? E era engraçado que, no primeiro momento, eu não queria ser cineasta, fotógrafo, nada desse tipo. Eu queria ser dono de cinema. Olha que louco, né? Como é que eu queria ser dono de cinema? Porque eu queria ver os filmes, aqueles que, né, que eu gostasse, né? Mas, logicamente, se é sonho de criança, a gente vai mudando muito. Mas eu lembro também que na escola, quando eu fazia o ensino médio, assim, na minha escola, lá em São Luís, era muito próxima de um cinema chamado Cine Passeio. E a gente fugia da escola para ver filme, né? Assim, a gente ia uniformizado, aí via qualquer filme. Na realidade, eu acabei conhecendo muita coisa de cinema por me adentrar num cinema sem saber quem era diretor, sem saber quem era o ator. Eu entrava porque eu gostava daquela tela gigante, eu gostava de, né, entrar naquela história, me emocionar, chorar, rir. Então, aquilo para mim, o mistério do cinema, né, aquela coisa maravilhosa que é você compartilhar com outras pessoas numa sala escura, aquilo para mim era uma grande emoção. Então, e ali eu fui conhecendo. E tem umas histórias engraçadas, porque às vezes a gente entrava em filme de 18 anos, que não era para a gente entrar, mas o dono do cinema deixava a gente entrar, a gente via todos os trailers, a gente via um pedaço do filme, depois ele abria, acendia a luz e botava a gente para a rua, porque a gente era de menor. Ele só queria ingresso, né? Então isso acontecia algumas vezes, mas nessa brincadeira eu fui conhecendo o Woody Allen, fui vendo um pouco mais de outros filme italiano, né? Que nessa época vinha muito filme italiano para o Brasil. Então foi mais ou menos assim. Aí, logicamente, fui fazer vestibular e fiz vestibular para comunicação. Morei no Rio, eu fiz a faixa, né? No Rio de Janeiro, na Faculdade L. Alonso, fazendo jornalismo. Ótimo. E fazia também, e fazia Cal, né? Que eu me formei na Cal, na Casa de Arte Laranjeiras. Isso em 80. Eu fui, eu acho que a terceira ou quarta turma da Cal. Isso foi em 80. Era com quem essa turma? Quem é que estava de famosão aí? Estava comigo. Estava na minha turma, tinha o Leon Góes, Ana Beatriz Nogueira, tinha a Cláudia Lira, tinha o Álvaro Sá, que agora ele é um estudioso de teatro. Quem me deu aula foi Ian Michalski, Glorinha Buttermiller, Fábio Junqueira. Então, era bem no começo, assim, né? O Leon ainda também estava começando, então tinham muitos atores que estavam nessa... Não era da minha turma, mas estava ali. Paulinho Mosca, na mesma época... A Inês Viana era da minha turma. Então, assim, era uma galera bem... Só que eu me formei em teatro e vim para São Paulo. Eu fiquei pouco tempo no Rio atuando, assim, né, em peças, e logo vim para São Paulo, e aqui eu fiz a faculdade de cinema. Né? Aqui eu consegui achar uma faculdade que eu poderia fazer e trabalhar, porque, né, a USP não dava para eu fazer, porque a USP é integral. Então, eu descobri a FAAP e falei, bom, vou fazer a FAAP, porque a FAAP é à noite, eu posso trabalhar e estudar. E aí eu fui fazendo cinema, né? Mas antes, quando eu morava no Rio, eu era frequentador assíduo do Estação Botafogo, que era Cooper Botafogo ainda. Era antes de ser Estação Botafogo. E aí, logicamente, eu conheci muita gente também e via... Ali foi quando eu me fiz mais... cinematograficamente, vamos falar assim, ali eu vi grandes mostras, ali eu conheci o cinema mais profundamente, eu fiz cursos no Estação, com Luiz Antônio, como ele chama, um professor da UF muito bom,
Vieira. Então, assim, eu fui Acho que é começando João, a né? minha... É o João, o professor João, né? O professor Isso, João. João Vieira. Ele é E foi o maravilhoso, primeiro... ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Foi o primeiro curso que eu fiz de cinema e vivia no Estação Botafogo, que eu era estudante, ia para lá e ficava nas maratonas, tinha café da manhã na maratona, conhecia a galera toda e conhecia a Patrícia Durães, que é a esposa do Ademar Oliveira, mas eu não conhecia muito o Ademar. Né? O Ademar ele era mais... Eu não tinha muito contato. Eu tinha mais contato com a Hilda, com a Patrícia, com outras pessoas. E aí eu venho para São Paulo para fazer, para trabalhar e fazer cinema. Eu queria fazer cinema aqui. Aí eu fiz a faculdade e paralelo a isso, na faculdade, o Estação, na verdade, o Espaço Itaú Banco era ainda Banco Nacional, né, Espaço Banco Nacional de Cinema, começou a abrir aqui no Augusta, né, na Rua Augusta. E aí eu encontrei, por um acaso, foi muito por acaso, eu encontrei a Patrícia na esquina, e ela falou, Humberto, a gente está precisando de gente para trabalhar no cinema, blá, 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 vem aqui e tal. Eu já fazia cinema, né, eu estava fazendo um projeto eu já trabalhava no AMB, depois eu fiz no Cinema Paradiso, que era levar a Cineclube para o interior de São Paulo e tal, era da Secretaria do Estado da Cultura, e estudava também na FAAP, ficava reprovado, voltava porque tinha que trabalhar, aquela coisa louca. Aí eu comecei a trabalhar com eles, fazendo um projeto que eu comecei esse projeto junto com eles, aí eu conheci mais profundamente o Ademar, que é meu mestre, assim, e ele me chamou para fazer um projeto um pouco semelhante com o que eu fazia na Secretaria de Cultura, que chamava era cinema itinerante. E esse cinema itinerante era para levar filme brasileiro para as escolas com cidades de 200 mil habitantes, né, no interior de São Paulo. Era um projeto incentivado pela Petrobras e, logicamente, era um projeto gigante e aí ainda era Espaço Banco Nacional e nesse ínterim mudou para o Unibanco, né, nesse mesmo tempo aí. E aí eu comecei a viajar, levando o cinema brasileiro, que era na época do renascimento do cinema brasileiro, 94, 95. Ou seja, Central do Brasil, Carlota Joaquina, Menino Maluquinho, enfim, esses filmes todos a gente levava para o interior, que era um projeto belíssimo, né? Então, eram cidades onde o Unibanco estava abrindo agência, não estava muito bem das pernas, então eles levavam um evento para a cidade, e esse evento era passar filmes gratuitamente para as escolas, eu fazia contato com as delegacias de ensino, eles mandavam os alunos, né, no ônibus, a gente fazia sorteio, passava um filme, discutia o filme, e à noite a gente fazia uma pré-estreia para a cidade, com convidados, e o diretor ia. Então a Carla Camorati foi, o Walter Salles foi. Legal. Então, eles iam para fazer uma pré-estreia, e aí o filme ficava no final de semana em cartaz. Eu ia antes, logicamente, para ver um cinema que desse para passar, mas nisso foi em vários lugares. Eu passei em boate, eu passei em cinema, eu passei em escola, eu passei em auditório, porque eu precisava de uma sala grande, onde tivesse uma cabine boa, porque a gente levava um projetor de 1 tonelada para a cidade, né? Então, não era projetor digital, era aquele projetor de aço. Então, seu Hugo Canteruccio, que era o grande projecionista, ele que levava o projetor, até hoje a gente é amigo, ele ia com a parte técnica, eu ia fazendo todo o approach, né, a aproximação com a delegacia de ensino e tal. Então, a gente passava para as escolas de tarde e de manhã. À noite, a gente abria para a população, com uma pré-estreia para convidados e clientes do Unibanco, e depois a gente abria com o ingresso normal para a população. E a renda era revertida para uma instituição de caridade da cidade. Então, a gente não pegava dinheiro nenhum. Então, o dinheiro, eu ia e conhecia alguém lá e falava com o pessoal, olha, qual seria uma entidade interessante que faz um trabalho
bom, né, com idosos, com criança e tal, a gente via qual era a instituição mais interessante, que tinha um trabalho consolidado na cidade, e aí a gente dava a bilheteria. Então, eu fiz isso durante 2 anos. Começou só no interior de São Paulo, o projeto foi muito bem aceito, a gente foi para o interior do Rio de Janeiro, e depois a gente começou pelo interior do Rio Grande do Sul. E tem umas histórias incríveis por causa do projetor, porque no Rio Grande do Sul a gente ia fazendo em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade alemã, né? Totalmente alemã, e a gente tinha que ir de avião até Porto Alegre, e de Porto Alegre a gente tinha que pegar um teco-teco, um aviãozinho pequeno, para ir para a cidade. Só que, na hora que a gente colocou o projetor, o teco-teco não subiu. Ele falou, não dá para eu levar, porque o projetor tem 1 tonelada. Eu falei, bom, então lá mandamos por terrestre, né, o projetor, e aí a gente foi de avião. Então, eu fiz esse projeto durante 2 anos, esse projeto acabou depois de 2 anos, né, como eu falei, e aí foi uma interferência, mas eu acho que não. Não, tô Bom, voltamos. Beleza. E aí, acabou o projeto, a Ademar, né, Oliveira falou, Humberto, eu gostei de trabalhar contigo, vem para cá, para o cinema, não tem nada para você fazer assim efetivamente, mas eu quero que você fique aqui. Aí eu era bilheteiro, eu era porteiro, eu era gerente, eu fazia tudo que falava, né, que pintava ali. E aí até que um dia ele falou, não, eu quero agora te levar para a programação, né? E aí foi quando eu me descobri e amei fazer, e nunca, engraçado, Rafael, que eu nunca pensei, eu quero fazer programação, não, eu fui fazendo as coisas ali, e foi bom porque eu estava conhecendo os bastidores do cinema, né? E aí me vem aquela história que eu te falei, eu queria ser dono de cinema, e eu acabei trabalhando no cinema, né? Não sou dono, mas trabalho numa sala onde eu posso ver os filmes, onde eu posso escolher os filmes, né? Junto com o Ademar, a gente faz uma dupla. Então, assim, é um sonho que ele veio, né? Ele foi concretizado depois, não necessariamente eu como um dono de cinema, mas eu como programador daquela sala. E, paralelo a isso, também me chamaram para dar aula na FAAP. Então, isso tudo acontece muito paralelo, né? E, atualmente, eu coordeno o curso de cinema, eu fui chamado para coordenar a pós-graduação que eu criei, uma pós-graduação chamada Gestão de Produção e Negócios Audiovisuais. Só que me chamaram para a graduação, eu passei a coordenação da pós, porque eu gosto de trabalhar mais com a graduação. Aí fiquei coordenando, já estou há 4 anos coordenando a FAAP. Então, a minha história ela é muito fluida, sabe? Ela não é muito cheia de planos, ela vai acontecendo. E aí, cheguei, né, a esse momento aqui com você, depois dessa carreira que já tem 30 anos, né, de cinema, 30 anos 25 de academia, então o tempo passa muito rápido, né, mas eu acho que tudo começa no Estação Botafogo, quando eu ir lá em São Luís, quando eu fugia da escola, para assistir filme na tela grande, né, eu acho que resumindo mais ou menos isso, não sei se eu falei demais. Não, que isso, foi ótimo. Mas é isso daí mesmo, né? Essas questões, né? Outro dia me perguntaram, né? Como é que você virou programador? Como é que você foi programador e tudo mais? São coisas que acontecem, né? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Você tem que conhecer pessoas. Você tem que conhecer, ter um feeling muito bom, né? Para o ambiente, né? Como você falou, você já passou por quase por todas as camadas do cinema, né? Foi bilheteiro, né? Isso é muito importante. Esse olhar é fundamental, na minha opinião. É fundamental mesmo. Para você poder entender o processo como um todo, né? E tem uma questão assim, eu acho que quando o Ademar me chamou para programar, ele sabia que eu tinha uma cultura cinematográfica grande também, né? Então, eu acho que isso também é fundamental, porque você tem um discernimento de saber qual tipo de filme você está programando, quem é aquele diretor, qual o nicho de público que ele tem. Então, eu acho que isso também foi uma questão que me ajudou bastante, foi estudar cinema. E quando eu falo estudar cinema, é ver filme.
né? Porque eu falo para os meus alunos, olha, eu posso estar aqui dando aula para vocês, mas vocês vão ganhar muito. Eu nem gosto de falar muito isso, porque eles ficam enchendo meu saco depois, mas assim, se vocês vendo um filme, talvez seja 10 vezes a minha aula, porque, né, quer dizer, ali tem emoção, você entra naquele filme, você vê um enquadramento, você vê uma atuação, você vê tudo ali, né? Então, eu acho que ver filmes, é que eu falo sempre para meus alunos, assistem filmes brasileiros. Vocês vão ser cineastas brasileiros. Então, assistam filmes brasileiros, porque vocês vão dialogar com esse público que é brasileiro. Não adianta a gente só ver filme americano, filme europeu. Vejam filmes, até para falar não gostei ou gostei. E aí vocês vão sair de uma faculdade para dialogar com o público brasileiro, né? Então, vocês não podem ter só referências internacionais, né? A gente tem que ter referências nacionais, né? Com certeza, com certeza. Eu até queria falar fazer só uma observação do Ademar. Eu encontrei o Ademar pessoalmente algumas vezes, mas sim. Ó, o Alisson já está até mandando pergunta aí. O Alisson Oliveira do Cineweb, mandar um beijo para você, Ali. Obrigado aí pela. Tá sempre aí com a gente. Daqui a pouco a gente já vai responder as perguntas aí do Humberto, vai responder algumas perguntas da galera. A Clarissa também está aí, Kushne. Acho que o Rogério também mandou mensagem. O Rafa, produção, pode botar as mensagens na tela aí de novo, que o papo estava tão bom que eu estava prestando atenção no Humberto, nem vi que apareceu um monte de mensagem já. Mas, Humberto, eu estava falando do Ademar, que eu encontrei o Ademar uma vez, conversei com ele um pouco. Teve tipo um congresso de salas menores, né, de salas de circuito de arte, em Fortaleza. Você não estava lá, não. Tava o Ademar não lá. Aí o Ademar, não, e tava mó figura. Aí, assim, eu era novo no meio, eu não sabia das questões, né? Algumas coisas lá e tal. Aí eu ficava falando assim, pô, tem um pessoal para um lado, tem um pessoal para o outro. Aí depois eu fui começando a perceber que nesse meio do cinema tem ainda as suas rixas, tem as suas brigas do passado e tudo mais, mas são coisas que acontecem e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas vamos passar aqui para frente na pauta, Humberto? Só falar o seguinte aqui com você. Vamos passar aqui para essa questão, que essa questão aqui é muito, muito, muito interessante. Você acha que os críticos de cinema, com suas notas e textos sobre cinema, né, sobre os filmes, eles realmente influenciam a ida ou não do espectador ver um filme? Qual você acha que é o papel do crítico de cinema na cadeia audiovisual? Eu sei que é uma questão delicada, mas eu acho delicado, que é importante. Mas eu gosto dessa questão. Eu gosto dessa questão porque existe uma coisa que é crítica, existe outra coisa que é cotação, né? Então, assim, eu acho que a crítica é fundamental para qualquer obra artística, né? Eu acho que a gente precisa ter, não só no cinema, como na literatura, como nas artes plásticas, como na dança, no teatro, seja onde for. A crítica, ela é construtiva, ela é para você entender aquele contexto, é você refletir sobre. Eu não estou falando meter o pau ou não estou falando falar mal ou bem. Criticar é uma coisa, né? Então, assim, a gente tem grandes críticos no Brasil, então eu acho que essas críticas são construtivas, essas críticas fazem com que o cineasta, o diretor cresça, então eu acho que a crítica é fundamental. O que me incomoda muito é cotação, porque cotação é falar se o filme é bom ou ruim. Então, entendeu? Assim, é complicado isso, porque o meu gosto é diferente do seu, né? Então, eu acho que, claro que isso... E aí o que é mais louco é que eu acho que a cotação sim influencia o espectador, porque ele fala assim, bom, eu vou ver o que tem 5 estrelas. Eu não vou ver... Nem o texto, né? Acaba nem lendo o texto, né? Ele não vai ler texto, ele vai por exemplo, a Folha de São Paulo faz estrelinhas, né? O Globo faz o boneco saindo, dormindo e tudo mais. Esse boneco, ele é muito influenciador, né? Ele é quase um youtuber, um influencer, porque assim, ele consegue impressionar o espectador. E o espectador, aquele que não é tão cinéfilo, ou é até cinéfilo, mas ele não é de ler crítica,
ele vai pela cotação. E a cotação é uma média entre vários jornalistas e tudo mais. Então, assim, eu acho que a crítica é fundamental, a crítica é necessária, a crítica é fundamental, a crítica é reflexão, a crítica engrandece as pessoas, engrandece o cineasta, faz ele refletir, faz ele melhorar. Agora, cotação, eu nunca gosto, por exemplo, quando eu estou lendo uma crítica, eu vejo, porque o filme é bom por isso, eu já não quero ler a crítica, porque a pessoa está colocando um juízo de valor ali que não é o interessante. Interessante ele avaliar aquela obra com a linguagem, enquadramentos, interpretação, ele vai analisando, ele não vai colocando se é bom ou se é ruim. Né? Eu acho que existem maneiras de falar isso, existem maneiras, né? Não precisa é bom ou ruim. Então, eu acho que a cotação, ele leva e tira mais público do que a crítica, porque quem lê crítica, se a gente vai pensar, né? Será que o grande público lê crítica? Ou ele só lê o lead, só a manchete, né? Eu acho que assim, quem é cinéfilo que gosta, lê. Agora, a gente às vezes sabe que, né, o grande público, que a gente chama, que é o público mais comercial, não necessariamente ele lê, né? Então, ou ele é influenciado por apenas um texto, né? Um lead, uma manchete ali, uma apresentação daquela crítica, que aí acaba talvez influenciando a crítica. Se ele fosse ler, ele talvez tivesse um outro pensamento, né? Se ele lesse profundamente a crítica. Eu concordo perfeito, eu concordo em gênero, número e grau com você. Quando a gente colocava, dói muito o meu coração como programador, colocar um filme que a gente sabe que tem um potencial grande de público. No caso do Rio de Janeiro, você sabe, aquele jornal famoso, você já mencionou aí, os caras, você também tem uma sala no Rio, você sabe, o boneco sai da sala ou dorme, bye pro filme, na maioria dos casos. Porém, o que acontece? É aquele negócio. Uma coisa que é uma cultura que eu tenho muitos amigos nesse mesmo jornal, tenho muitos amigos jornalistas, conheço muita gente mesmo, a gente acaba conhecendo tudo mais, alguns são meus amigos próximos mesmo. Mas assim, uma coisa que eu fazia é o seguinte, eu não tinha medo da crítica, né? Principalmente porque nós programadores, você sabe, a gente não sabe qual vai ser a nota. A nota vai sair lá perto quando o filme já está marcado. A programação é fechada segunda, terça-feira. Não tem cotação de boneco, não tem nada, ninguém sabe nada. Então, assim, eu sempre colocava os filmes, eu não pensava muito na crítica. Mas é óbvio que influenciava. Eu lembro de um filme que eu coloquei chamado A Gangue, um filme russo que era todo sem fala, era mudo e tudo mais, e era só por linguagem dos sinais, que toda a internet, outros jornais, em algumas outras praças, não sei se o filme estreou em São Paulo, mas em outras praças o filme teve ótimas notas, ótimas críticas. No Rio de Janeiro, calhou de ir para alguém que não gostou do filme, e o filme foi derrubado, assim, de uma maneira bizarra, entendeu? E assim, eu fiquei muito chateado mesmo, porque era um filme muito complicado também para buscar o público, por conta de toda... Né, já tinham muitas observações sobre ele e tudo mais, mas eu fiquei muito chateado. Mas acontece, assim, temos que respeitar a opinião alheia. Pois é, mas aí a gente também tem que ver que assim, é a opinião de uma pessoa, né? E essa pessoa, como está num veículo de comunicação que é lido por uma massa gigante, ele também tem que entender que assim, bom, é a sua opinião, olha, vamos colocar de uma maneira mais aberta para que a pessoa que leia pode até entender o que você gosta ou não gosta, mas que ela tem interesse em ver. Eu acho que é isso que tem que deixar um pouco que o espectador tenha sua própria opinião, né? Que ele não se influencie. Claro que tem críticos que eu adoro, tem críticos que eu não gosto, mas eu vou ter a minha opinião. Eu vou lá, beleza, ele não gosta, mas deixa eu ver lá se realmente eu vou bater com ele ou não, né? Eu acho que quando a gente fala, por isso que eu sempre falo, tem cotação e tem crítica. Então as pessoas têm que ter esse discernimento de saber que cotação é feito ali naquela correria e tem que botar uma estrela ou um boneco, etc. Mas é necessário sim uma lida, né? Uma lida na crítica, porque até mesmo no mesmo jornal pode vir duas críticas, uma falando bem e uma falando
não necessariamente bem, né? Alguns Às vezes filmes, eles... alguns filmes, até esse jornal que estou falando e tal, eles colocaram alguns filmes, tinham, acho que no Ninfomaníaca, acho que teve todos os bonequinhos, eu nunca vi um negócio desse. Cada um falou uma coisa, eu achei aquilo genial, porque aí sim é legal, entendeu? Eu achei genial. Na verdade, assim, é porque falta tempo, tudo mais, a gente sabe que tem limites de caractere e tudo mais, mas o ideal mesmo, já que você quer colocar a cotação, pega a metade do seu corpo de críticos e façam eles escreverem a crítica, para a gente poder ter uma média, vamos dizer assim, que seja, entendeu? Isso. Porque senão acontece absurdo. Teve um outro filme que eu também adorei, eu acho que é A Música Nunca Parou, com o J.K. Simmons também, que eu achei um filme lindo, maravilhoso. Falei, esse filme vai... Nossa, foi terrível, porque também o boneco... Mas esses críticos todos, depois o pessoal vai até procurar na internet, que eu conheço muito bem essa galera que assiste a gente. Não se preocupe, são todos meus amigos, tá? São todos meus amigos. Eu não vou falar os nomes aqui, mas são todos meus amigos. Não, eles são super... Assim, mas é só uma questão de opinião mesmo. E eu respeito bastante, como o Humberto também. A gente respeita bastante os críticos. Não, super respeito, super. E tem textos belíssimos. Tem vários textos belíssimos que eu guardo. Eu vi um texto lindo da Susana Shield, se eu não me engano, sobre aquele filme romeno, Instinto Materno. Eu achei aquele texto dela primoroso, lindo. E, pô, teve outros textos também que eu guardo aqui com bastante carinho. Mas vamos passar para um outro assunto agora. Humberto Neiva. As redes de cinema que estão no Brasil, não estou falando que são brasileiras, tem muitas que não são brasileiras, possuem um bom relacionamento entre si? Há reuniões mensais para tomada de decisões em conjunto, quando uma ou outra decisão afeta todo o parque exibidor? O que você pode falar para a gente sobre isso? Porque eu acho que para nós assim, fica um grande imaginário, né? Eu era de um cinema pequeno, então eu não tinha muita entrada para conversar com quase ninguém. Mas vocês que já são, assim, não vou dizer poderosos, mas vocês estão já firme e forte aí há 2 décadas, aí mais de 2 décadas no circuito. Como é que é a relação com os outros cinemas? Não só os cinemas de arte, mas também os multiplexes e tudo mais. Olha só, Rafael, assim, a gente tem um relacionamento bom com todos os exibidores, né? A gente tem reuniões quando acontece alguma coisa federal, se existe alguma coisa, alguma lei específica para exibição, de cota de tela, aquilo tudo que a gente depois vai conversar aqui, isso tudo os exibidores, né, se reúnem e tentam, né, chegar a um consenso. Mas eu acho que o mercado cinematográfico ele é muito, todo mundo se conhece muito, todo mundo se frequenta, existe búzios, e quando existe também o show de Campos do Jordão, que é quando tem distribuição e exibição junto, então a gente se dá muito bem, não tem brigas assim, sabe? Não tem. Claro. Eu lembro que tem uma assessora de marketing lá do Espaço Itaú, a Camila, ela sempre fala assim, Humberto, eu vim de uma corporação que você não podia falar no concorrente. Aqui não, todo mundo se frequenta, todo mundo vai num show, bebe um chopp, fala do outro, não tem essa animosidade, sabe? Claro que eu posso concordar mais com um, menos com o outro, mas não existe uma rivalidade. Ao contrário, eu acho que o mercado tem lugar para todo mundo. E assim, a gente veio, né, de simplesmente filmes independentes, a gente era só independente, e depois, quando virou o Artplex, nós começamos a fazer a programação de blockbuster também. Então, a gente foi paulatinamente entrando e a gente sempre tem um perfil diferenciado, assim. Isso também, lógico, é para dar oportunidade para o público, né? Para o público ter mais opções de filmes, mais opções de mostras, mais opção enfim, de questões ligadas ao audiovisual. Então, o mercado sim se reúne, discute, briga às vezes, mas ele é um mercado muito unido. A gente fez a campanha na pandemia, né, para todo mundo se uniu, muita gente trabalhou gratuitamente para fazer uma campanha legal para voltem ao cinema, é seguro. Todos pelo cinema, né? Todos pelo cinema. A hashtag todos pelo cinema.
Isso, e foi uma iniciativa dos distribuidores e exibidores, né? Então, claro, existem suas idiosincrasias, mas é um mercado que luta pelo mercado, né? Luta por um mercado que tenha uma significação grande. A gente está super preocupado com essa pandemia, porque para recuperar o mercado vai ser difícil, né? Para recuperar como nós íamos tão bem, né, no PIB brasileiro, né? Quer dizer, a gente ultrapassou a indústria têxtil do PIB, né, do audiovisual. Eu estou falando como um todo, não estou falando só cinema, estou falando do audiovisual, né, que é TV a cabo, TV aberta, cinema, enfim, game e tudo mais. Então, a animação, a gente está preocupado porque a gente vai ter que resgatar novamente esse público, né, para voltar ao cinema. Mas, respondendo a tua pergunta, para finalizar ela, é um mercado que se reúne para o bem do mercado, né? É um mercado que se reúne pensando no mercado forte, e nós somos um mercado forte mundialmente, né? Então, a gente sabe que fazer um filme no Brasil com 5 milhões de espectadores é maior que um país na Europa. Então, assim, um mercado que tem muito poder. Não é à toa que a gente tem esses grandes filmes estreando, trazendo grandes talentos no Brasil, porque sabe que há um retorno grande de bilheteria para os filmes quando vem para o Brasil. Eu vou fazer alguns comentários em algumas coisas que você falou, que eu acho que são super importantes. Você tocou em vários pontos interessantes, não só sobre essa pergunta, mas algumas outras que até estavam por aqui e tudo mais. Essa questão que você falou que o Espaço Itaú de Cinema, ele passou, né, ele começou com os filmes de arte, né, que tem essa nomenclatura e tal. Eu não gosto muito dessa nomenclatura não, mas só para o pessoal entender. Os filmes de arte, e depois gradativamente, adorei essa palavra, Humberto, que é exatamente como eu senti que vocês fizeram. Mas teve outras salas de cinema e gradativamente passaram para um mainstream, para os filmes maiores e tudo mais. E teve uma outra sala, eu sou bem sincero aqui. Eu entrevistei a Hilda Santiago aqui da estação, você até mandou uma mensagem para ela, ela ficou super feliz. Ela te adora, ela ficou super feliz. Mas assim, eu juro que eu me assustei e fiquei um pouco preocupado pensando assim, tipo, meu Deus, assim, sei lá, pensou várias coisas na minha cabeça, quando eu vi assim, Vingadores Ultimato no Estação, entendeu? Assim, meio que do nada, pum, entendeu? Eu dei uma assustada, assim, não no sentido que eles não poderiam colocar, eu acho que até que poderiam, claro, tem que botar, o filme tá bombando, tava faltando salas para poder exibir o filme, né, tava um monte de gente lá de fora. Mas assim, eu não vi essa questão do gradativo nesse sentido, né? Aí eu fiquei um pouco assustado. Meu Deus, será que agora vai ter? Será que não vai? Foi só aquele filme? Vamos surfar nessa onda? Eu fiquei um pouco preocupado. Eu posso comentar uma coisinha que você está falando aí, que é o seguinte, assim, a gente começou no espaço, né, aqui em São Paulo, a gente começou no Augusta, que era radical, no sentido da programação. E aí houve uma oferta, né, para que a gente fosse para o shopping Frei Caneca, para levar, porque eles fizeram uma pesquisa e chegaram até o Ademar e falaram, Ademar, a gente gostaria que você levasse esse tipo de cinema para lá, mas só que é um shopping. Então, ele cria o Artplex, que é uma mescla, né, que é uma mistura de filmes independentes com filmes comerciais. Nós estávamos morrendo de medo, ninguém sabia se isso ia dar certo, né? Porque assim, o shopping tradicionalmente, né, desde quando foi criado até o momento do Artplex, ele sempre foi com cinemas blockbuster, não tinha uma ousadia na programação, né? E deu muito certo, deu tanto certo que depois cresceu e foi dando certo. Mas falando dessa questão de colocar Ultimato, eu não sei se necessariamente foi isso, mas a gente fez, por exemplo, uma coisa no Augusta, no Guerra nas Estrelas e Fuga das Galinhas. Primeiro, Fuga das Galinhas a gente passou, mas eu acho que é um outro tipo de filme, ele tem uma questão ali artística incrível, e a gente foi a única cópia legendada, então lotava lá, porque todos os outros passavam Fuga das Galinhas dublado. Então, a única cópia que a gente colocou no Augusta,
E é um filme infantil, então também aproxima a criança, né, para uma sala que é, entre aspas, né, artística, vamos falar assim, né, uma sala mais nichada. E também quando a gente... Porque o que acontece? A gente tem 28 anos, né, mais ou menos. Aí o que acontece? Quem tinha 20 anos já tem 48, e a gente precisa que a garotada conheça também, né, A um renovação do cinema público, né? de arte. Né? A gente precisa que os jovens conheçam. Então, às vezes, você joga um filme ali, quando a gente colocou Guerra nas Estrelas, que foi depois da trilogia que veio o número 1, que era o 4, né? Então, o que acontece? A gente colocou ali porque a gente queria que adolescentes frequentassem o Augusta para conhecer um cinema que tem uma livraria, um cinema que passa filme canadense, um cinema que passa outros tipos de cinematografia, tanto que a gente foi a pior bilheteria do Guerra nas Estrelas no mercado, porque não é ali, né? Mas o que a gente estava tentando fazer era trazer o jovem para um outro tipo de cinema, e aí, quem sabe, ele retornaria para ver um filme que não seja necessariamente blockbuster. Então, também tem uma questão de você reciclar o seu público, né? Trazer um público jovem para conhecer uma sala que ela prima pelos filmes mais artísticos, mais independentes, brasileiros, né? É engraçado que o filme brasileiro acaba ficando gênero, né? Não é gênero, porque filme brasileiro tem tudo, mas a galera sempre acha que, vou ver filme brasileiro ou uma comédia. Oi, né? O cinema brasileiro tem comédia, tem ação, tem suspense, Claro. tem terror, tem tudo, né? Mas eu só estou te falando porque, às vezes, o programador ele arrisca de uma maneira e ele talvez não seja compreendido lá na frente, né? Porque o que a gente fez foi colocar um filme blockbuster numa sala que não tinha essa característica para atrair a garotada para conhecer um cinema, um espaço cultural diferenciado. Assim, conhecendo um pouco que eu conheço das programações de salas de cinema, por exemplo, óbvio que eu confio e, obviamente, eu tenho uma sensibilidade, falando eu, como espectador, que antes de ser programador, do tempo que eu fui e tudo mais, eu frequentava salas de cinema e ficava vendo toda a questão, como é que o cara fez isso e tal, não sei o quê, pô. Nunca pensei que eu também seria programador ou qualquer coisa parecida com isso. Por exemplo, você é um programador que é cinéfilo, você vê os filmes, a gente percebe isso, dá pra perceber pelo molde que você faz, sabe? Você sabe os horários que vão funcionar aquele filme de cabeça, você sabe disso. A maioria dos programadores, na minha modesta opinião, não são assim. Não são assim. É muita planilha Excel, e isso fica claro para quem tem aquele olho viciado de ver toda semana os filmes que estão entrando em cartaz. Tem programador que esconde filme nacional para cumprir a cota de tela que a gente já vai falar. Isso é óbvio. Isso é muito óbvio. É muito óbvio. O cara bota 1h da tarde, 1h10 da tarde, filme no horário. Pelo amor de Deus, gente. Né? E às vezes não cai nem dentro do cálculo da cota de tela, porque o cálculo da cota de tela é extremamente complexo, pelo menos na minha época era muito complicado. E as pessoas nem sabem que fazendo daquela forma nem vai bater a pontuação que precisa e tudo mais. Então, assim, eu acho que também vai muito, como você falou, da experiência e do formato que o cinema tem, entendeu? Então, assim, por isso que eu te dou parabéns e babo teu ovo mesmo, cara. Tu é foda. Vocês são muito legais. Mas é verdade, porque a gente tem que mostrar para o público, falar realmente das pessoas que são realmente competentes no que fazem. Para você ter uma ideia, a gente teve uma época lá no Augusta que a gente só tem 5 salas no Augusta. Estavam passando 20 filmes brasileiros em 5 salas. Então, assim, primeiro que a gente tem uma filosofia mesmo da questão do cinema brasileiro, né? A gente gosta, a gente quer passar, a gente coloca o filme em cartaz. Eu acho que 99% dos filmes brasileiros passaram com a gente. Então, assim, são pouquíssimos que não estreiam com a gente. Outra rede, porque por tudo mais no problema. Então, eu acho que também tem uma questão de a gente mostrar, eu acho que
nós lá do Itaú, nós somos muito transparentes, sabe? A gente não é de, ai, se coloca aqui, não coloca lá. Não, a gente nunca faz isso, sabe? Não pede filme exclusivo, sabe? Então tem toda Mas tem gente que pede. eu Mas tem sei gente disso. que pede. Tem gente Eu que pede sei. isso. Desculpa até te cortar, Humberto, mas isso Não, daí pode para mim é cortar. uma das isso para mim é uma das maiores imbecilidades que eu já vi no meio. Uma imbecilidade. Porque eu acho que, assim, eu também parto do princípio que o mercado dele, em sua maioria, é bastante unido e tudo mais. Mas tem gente que. E assim, eu tenho muita história, assim, que me contaram e tal, porque eu trabalhei também com muita gente importante dentro do meio. Então, assim, eu ficava pasmo, Humberto, assim. E realmente, de vocês, ninguém falou. O pessoal só fala bem de vocês, Humberto. Não é porque você tá aqui, é meu convidado, não. Mas olha, o pessoal só fala bem de vocês exatamente por conta dessa questão. Se tiver que entrar na segunda semana do filme, vou entrar, tem um espaço lá, eu vou colocar, eu acho que o horário é legal pro filme, eu vou entrar. E eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E às vezes Às parte muito do vezes, princípio Rafa, da distribuidora também, Humberto. Teve um às filme, vezes o que deixa eu até te falar. acontece, às vezes, Pode falar, só pode para falar. finalizar isso, às vezes acontece o seguinte, às vezes a distribuidora, como tem a questão da Ancine, que eles têm que lançar em 10 salas, filme brasileiro, né, por causa daquelas leis, aqueles editais, né, que eles entram. Então, assim, aí eles falam para mim, ó, Humberto, a gente quer entrar com 10 salas com vocês, beleza? Eu não vou dar para ninguém. Eu falei, tudo bem, porque a gente tem outras capitais. Então, a gente entra Rio, São Paulo, Porto Alegre. Sim, Não é que a gente pediu exclusividade, foi o distribuidor que chegou e falou: olha, a gente quer com vocês porque sim. vocês têm outras capitais e eu tenho que lançar em 10 lugares, né? Às vezes eu falo, não, eu só tenho 8, eu não posso mais. Ah, mas tudo bem, 2 é fácil eu arranjar outro lugar. Então, por quê? Porque às vezes eu não acho interessante colocar em 3 salas em São Paulo um filme. Não, vamos deixar só em uma, porque concentra uma no Rio, uma em São Paulo, uma em Curitiba, uma em Salvador, uma, entendeu? Então, assim, aí a gente é exclusivo, mas não fomos nós que exigimos. Foi o próprio distribuidor que chegou, porque ele tem que cumprir uma meta de 10 salas e pediu exclusividade porque a gente tem várias capitais. Então, eu acho que isso também é um bom relacionamento, sabe? De falar, Com não, o que certeza. você acha, Beto? Você me dá 8 salas? Eu falei, dou. Agora 2 eu não vou conseguir mais, porque eu acho que é demais numa mesma capital, do tipo de filme, do tamanho desse filme, é necessário uma cópia só, né? Sim. Então, isso também é uma maneira da gente ser maleável e trabalhar junto com o distribuidor e não ser, não, isso eu quero, isso eu não quero. Não, a gente tem muito diálogo, sabe? Nós somos muito abertos ao diálogo, a gente nunca é muito, nossa, exigir assim, não, nunca. Isso eu aprendi com o Ademar, sabe? Como eu tenho a escola dele, eu É acho melhor. que isso é uma questão de, sabe, de honestidade, saber que a gente sabe qual é o nosso trabalho, a gente, sabe, conhece aquilo que a gente faz. Então, não é uma exigência que vai modificar alguma coisa. Quando eu conversei com o Ademar, ele falou exatamente isso para mim. Porque às vezes alguma distribuidora alegava, não, eu tenho que ver se o Ademar vai entrar. Ele falou, cara, eu nunca pedi exclusividade, a minha equipe não pede Nunca. exclusividade de nada. Né, que eu perguntava, pô, o Joia incomoda vocês de alguma forma? Ele, não, o cinema fica em Copacabana, a gente fica em Botafogo. Tem nem são públicos bem diferentes, né? A Zona Sul é muito grande aqui no Rio, né? Tem público muito ativo de cinema de arte e tal. Mas vamos passar aqui, eu vou dar um pulo aqui no nosso, senão a gente não vai conseguir ter o programa todo a tempo. Humberto, seguinte, vamos passar agora para a parte mais divertida, mas também um pouco polêmica. Eu só peço para você que assim seja o mais sucinto possível para a gente conseguir fazer todas Tá as bom, tá perguntas. bom, tá bom, tá bom. Tá? Eu sei que o pessoal mandou um monte de pergunta aí, pessoal, mas Professor, né, já viu. ó, Fala demais. o pessoal mandou algumas perguntas, a Carolina Dib, o Alisson. Pessoal, algumas perguntas de vocês já estão aqui também, então acho que ele vai respondendo aos poucos também. Vamos fazer um bem bolado aqui para que o Humberto consiga responder isso tudo, tá bom? A gente tem mais alguns minutos de programa, então vamos lá, Humberto. Agora a gente vai passar para o quadro Pegadinhas Cinéfilas, Perguntinhas Polêmicas e Cinéfilas. É um quadro que eu adoro, Humberto. Pensei de uma maneira aqui bem bacana, carinhosa para você. Depois a gente vai para o Boomerang Cinéfilo, mas depois eu explico o Boomerang. Então, Humberto, vou fazer algumas perguntas. Seja o mais breve e sucinto Tá bom. nas respostas, tá bom? Humberto Neiva,
A lei do curta, ela existe ou não existe? Os cinemas precisam passar curtas-metragens nas suas grades semanais? Olha só, vocês vêm com umas perguntas que precisam de uma resposta longa, né? Mas, enfim, existe a lei de curta, mas ela não se usa mais, ela caiu em desuso, né? Porque precisa de muitas questões aí a ser discutida, o tamanho do curta-metragem, o gênero do curta-metragem, porque a gente tinha lei que o curta-metragista ganhava em cima da bilheteria do longa, isso deu um problema, por isso que isso não deu certo. Então a gente tem que fazer alguns tipos de projetos, como eu já fiz curta Petrobras no cinema, que era curta antes do longa, e fez um outro que era curta às 6, que era de graça, às 18 horas, 4 curtas ligadas a um tema. Eu acho que eu gosto de passar filme de curta-metragem, mas a gente tem que criar um mecanismo para que não prejudique os longas e o curta-metragista não ganhe na bilheteria, que, logicamente, o público só vai para aquele longa, né? Então, tem que criar projetos. Eu acho que para o curta tem que ser projetos como aqueles que a gente criou. Um durou mais de 8 anos, o outro durou 3 anos, e a gente passou muito curta-metragem. Show de bola. Humberto, qual é a coisa que mais incomoda um programador de sala de cinema? É o produtor ligar para ele. É só para falar rapidinho aqui, porque a gente sempre negocia com o distribuidor. Mas como o Brasil o mercado brasileiro é pequeno, a gente conhece todos os produtores, né? E aí eu falo sempre assim, não me passa o produtor, porque senão você é amigo, e aí ele pede, deixa mais um tempo meu filme em cartaz, pelo amor de Deus. Tem uma brincadeira assim, não atravessa a rua do Augusta, porque tem 3 salas de um lado e 2 da outra. Quando eu atravesso para o 4 e 5, eles já ficam apavorados que o filme está saindo de cartaz. Então, eu acho assim, esse diálogo é polêmico. O diálogo tem que ser com o distribuidor, não com o produtor, a não ser que o produtor seja distribuidor. Show de bola. Humberto, quantos filmes do Nicolas Cage você já colocou em cartaz? Você não se arrependeu de colocar em cartaz algum desses filmes, não? Olha, eu já coloquei bastante. E tem muitos que eu não gosto, né? Mas não é o gosto do programador, né? A gente tem que saber que o programador ele tem que saber qual é o nicho de público que ele tem, né? Então, uma coisa é eu programar para o Augusto, outra coisa é eu programar para o Freicaneca, outra coisa é para o Bourbon, que é um shopping gigante. Então, eu acho que não é nenhum preconceito, mas você tem que saber para quem você está programando. Então, para o Augusto é impossível passar filme do Nicolas Cage, a não ser que seja O Senhor das Armas. Sim, O Senhor das Armas eu acho um excelente filme. O Joe, sabe? O Joe acho que você programou também. O Coração Selvagem, que é um filme que eu amo, né, do David Lynch. Então, assim, esses filmes mais independentes que ele participa, logicamente, a gente exibiria. Agora, nos cinemas grandes, não. A gente exibe filmes do Nicolas Cage. Eu acho que eu devo ter exibido, se não 80%, mas o que chegou até e quando a gente começou em ter filmes do blockbuster, a gente coloca, porque aí até é uma questão do público que quer ver, né? Que é o jovem que gosta de tiro, porrada e bomba. Eu tenho que também, só para um parênteses, eu levei para minha análise quando eu fui programar a primeira vez um blockbuster. Muito bom, Humberto. Olha só, seguinte, Humberto Neiva, você já criou vários eventos cinematográficos, principalmente premieres, etc. Você ajuda a compor esses projetos com a galera do espaço em todas as capitais que vocês têm de cinema. Tem muito artista brasileiro mala? Você já se decepcionou com alguém que admirava, Humberto? Não precisa dar nomes, obviamente. Não, lógico, não me decepcionou. Putz. Aquele mala, aquela peste. Assim, aquele danado. Já. Um só. Lembrei agora, assim. É uma pessoa Na biografia de Humberto, ele vai falar o nome da pessoa na biografia de Humberto. Quando ele estiver bem velhinho lá, aí ele vai escrever pra gente. Humberto, porque as pessoas são muito legais, fala. Não, pode falar, desculpa, pode complementar. Não, acho que é só um ou outro, um só, assim, que
Mas também não é uma raiva, assim, é só uma decepção Você é mesmo, muito às vezes. bonzinho, Humberto. Você é muito bonzinho. Você tem um coração Não, eu não muito sou bom, meu. bonzinho, não, hein? Ódio obriga a beça. Olha aí, ó, eu sou esquentadinho, sai pra pancada. Mas olha só, o que acontece é o seguinte, mas sempre no bom humor, obviamente. Eu uso do sarcasmo, eu descobri isso, Humberto. É a melhor coisa do mundo. Quanto a galera É. bam, artistazinho querendo ser artistazão, é complexo. Mas vamos lá. Humberto Neiva, se o Circuito Espaço Itaú de Cinema fizesse uma retrospectiva dos clássicos brasileiros, Cinderela Baiana teria espaço nessa lista? Teria como fato histórico, né? Que foi assim, um dos filmes mais complexos, difíceis, né? Já assisti. Mas eu assisti esse filme. Então, assim, é um filme que, né, a gente vamos e venhamos, né? Eu passaria numa mostra como os filmes mais polêmicos do Brasil. Primeiro filme de Lázaro Ramos, lembrando aí a todo mundo, primeiro filme de Lázaro Ramos. Quem diria, né? Um grande ator começou com o pé esquerdo. Acontece, Né? acontece, acontece muito. Humberto Neiva, o mercado exibidor, principalmente, né, está em colapso mundial por conta da pandemia da Covid. No Brasil, muitas salas estão fechando e pelo mundo também. Cada dia uma sala fecha, é muito triste. Vai demorar muito para a indústria cinematográfica se recuperar? O que você acha? Olha, eu estava vendo uma palestra e bem em cima dessa questão da pandemia, em cima dessa, o mercado só vai se recuperar assim se isso acabar logo, né? Em 2024, 2025. Então, assim, Que loucura. para recuperar como ele estava vindo potente, né? Eu acho que para recuperar esse boom audiovisual que a gente teve, vai demorar muito, porque a gente não sabe quando tem vacina, quando não tem vacina, se isso vai até durar um ano ou dois. Eu acho que lá para 2024 a gente pode ter alguma coisa dessa questão. Eu mesmo, tipo, eu saí um pouco do mercado audiovisual, tava precisando dar uma descansada. Também ganhar um dinheirinho bom, né? Porque o mercado do audiovisual paga muito mal, pelo menos para nós, meros mortais. Mas eu tô afim já de voltar, já estão me ligando já. Como o telefone toca, é para ajudar, né? Então, É, assim, quem sabe em breve aí eu tô de volta para poder também ajudar uma parte aí bacana lá de fora também. E depois voltar aqui pro Brasil para poder também ajudar um pouco a galera aqui, porque eu acho que a galera vai precisar muito de ajuda, porque vai precisar muita criatividade, né, Humberto? Vocês já são muito criativos nas suas linhas de programação de eventos e tudo mais, é. mas tem muito cinema que é muito Tem que se engessado, né? reinventar, tem que pensar em outras Exatamente. questões. Alguns cinemas vão ter que se reinventar totalmente. É o que eu sempre falo nas reuniões que eu tô tendo com a galera. O pessoal tá começando a me ligar aí, vamos ver aí. E dá para acoplar streaming com cinema. Vai dar tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, entendeu? O streaming não vai engolir o cinema, esquecem isso, não tem isso. Tem a galera que é o público e esse público vai voltar. Vai levar tempo, mas ele vai voltar. Então vamos com calma que vai dar tudo certo. Humberto, vamos fazer agora o bumerangue cinéfilo. Eu vou falar uma situação, uma frase, alguma coisa, e você, tipo de frente com o Gabi, sabe aquele final do de frente com o Gabi? Eu falo alguma coisa, aí você fala uma palavra, algum pensamento, uma frase. Pode ser? Vamos lá Pode. então. Humberto Neiva. Fazendo que nem aquela voz que o pessoal faz daqueles programas. Humberto Neiva. Um filme especial que você colocou em cartaz. Primeiro que vem na tua cabeça, assim. Asas do Desejo. Olha, Wim Wenders. Wim Wenders. Que é Olha esse maravilhoso. filme aí que depois desse filme, se eu não me engano, virou remake, né? De um filme daquele ator meio bizarro, né? Que a gente até falou dele Justamente, agora há o pouco, nosso próprio chamado Nicolas Cage. Nicolas Kim Coppola, o Cidade dos, sobrinho de Era a Coppola. Cidade dos Sonhos, eu acho. Isso. Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos. Dos Anjos, é. Meg Ryan, Nicolas Cage, aquele filme que eu sempre falo aqui pro pessoal, Humberto, que esse filme é bom assistir sem a imagem, só com a trilha sonora. E a trilha sonora é belíssima. Então, para assistir esse filme, precisa ver o filme, é só assistir a trilha. Porque o filme é uma bosta. O bom mesmo é o Asas do Desejo, com certeza. Vamos lá então, Humberto.
Humberto Neiva, o filme de maior sucesso em bilheteria da história das suas programações. Caramba. Olha, eu acho que tem uns brasileiros muito bons. Central do Brasil, Bacurau. Bacurau foi a melhor renda do Brasil, foi lá no Espaço Itaú. Então eu vou botar Bacurau. Bacurau, show de bola. Um filme super importante do nosso amigo Kleber Mendonça Filho, que também participou do E aí, querido cinéfilo. Ele mandou mais de 30 áudios para mim respondendo as perguntas. Muito obrigado, Kleber, pelo Nossa. carinho. Mas foi muito legal, foi super divertido. Ele contou a história uma história que ele foi no cinema um dia para ver a sessão de Rambo e deu uma confusão, era 35 ainda. Então o rolo não pegou, aí tinha uma sala do lado, aí o barulho de uma sala ia para outra. Foi super divertido, super bacana. Um abraço pro Kleber Mendonça Filho. Humberto Neiva, indique um filme nacional que você acha que poucas pessoas viram, mas ele é ótimo. Tatuagem do Cláudio Assis. Não, do Wilton. Do Wilton Lacerda. Wilton Lacerda. Então, eu também confundo os dois, tá? Pra mim, eles são uma pessoa só, às vezes. Às vezes eu também então, confundo acho muito. Que Tatuagem pouca gente viu. E Febre do Rato. Eu achei que ia dar uma bilheteria maior, né? Eu achei que ia dar uma bilheteria maior também. Eu tava com. Tu faz aí também aquelas prospecções, né? Esse aqui tem que dar quanto? Aqui. Eu achei que esse ia dar muito mais do que deu. Não sei por que o filme não andou. Mas a galera adora o filme, né? Isso que é interessante, né? Todo mundo que vê gosta, né? Mas o filme não andou. Acontece esse tipo de coisa. Humberto Neiva, a sala do Circuito Espaço Itaú de Cinemas que você mais assiste filme? No Augusta 1. Augusta 1. Você vê cabine lá também? Você vê alguns filmes na cabine quando dá tempo? Isso é fundamental, né, Humberto? Eu sempre vejo, porque é melhor eu ver na cabine, porque eu faço meu horário. Porque como eu dou aula, então é uma loucura. Aí eu tenho que fazer uma maneira que eu possa assistir. Ou às vezes eu acabo assistindo também no computador, que eu não gosto muito. Show de bola. Humberto Neiva, qual o melhor streaming disponível hoje no Brasil? Ai, meu Deus. No teu gosto pessoal, seu gosto pessoal, Humberto. Eu gosto... Você pode levar em consideração, navegação, catálogo. Eu levo muito em consideração a navegação, por exemplo. Eu vou levar em consideração o catálogo, Netflix. Tá. Netflix. Pelo catálogo, porque ele tem muita coisa e muita série. E aí eu acho que pela quantidade, pelo número de oferta, eu acho que eu ficaria com ele por causa disso. E agora, Humberto, vamos finalizar com aquela pergunta que a gente já tinha te falado que a gente ia comentar aqui, que saiu há pouco tempo a notícia da cota de tela. Né? Para mim foi surpreendente, veio do nada essa notícia. Eu estava aleatoriamente lendo alguma coisa sobre história em quadrinho, nada a ver, e me aparece mensagens e mensagens de cota de tela do nada. E eu falei assim, Jesus. Então, saiu essa semana de maneira bem surpreendente para mim, mais um round da questão da cota de tela, né, para produtos nacionais. Pensando em cinema, filmes. O seu circuito exibidor é um dos que mais exibe filmes nacionais anualmente. Mas sabemos que tem salas por aí que se embolam muito nessa questão. Qual a importância dessa decisão para você? Eu acho até que não influencia muito o seu molde de programação, porque você já exibe muito filme nacional. Mas eu queria saber, assim, para você, pessoal, Humberto, professor, Humberto cinéfilo, qual a importância dessa decisão para você? E se a cota de tela para filmes nacionais atrapalha o programador de alguma forma? Eu sei que não te atrapalha, mas quero saber se pode atrapalhar alguns outros programadores. Aí você tem 5 minutos para responder, Humberto. Tá bom, então vamos lá. Eu estou vendo aqui no relógio. Eu acho que tem que ter cota de tela. Eu acho que a gente tem que ter a nossa cultura sendo exibida. Porque, assim, se a gente não tiver se fôssemos um país em que nós colocássemos os filmes brasileiros sem uma exigência governamental, maravilha. Mas não é o caso. Né? Então, se os próprios programadores, alguns, não gostam de filme brasileiro, é necessário uma cota para a nossa produção. Então, assim, a nossa produção precisa ser vista. Nós temos excelentes filmes, né? Então, eu acho que a cota de tela é necessária. Eu só acho que ela tem que ser revista, né? Assim, ver cada caso é um caso.
E, ao mesmo tempo, é complicado, porque se você for pensar em cada caso, não dá para sair uma lei única, né? Então, mas, de qualquer maneira, é interessante rever essa lei para que a gente possa agradar gregos e troianos, né? Então, assim, eu acho que é fundamental, tem que existir, tem que ser revista. Eu acho que fazer um projeto, eu acho que o governo, né, a questão federal, devia fazer um projeto em que o cinema brasileiro seja mais visto pela população, porque se a população ama a novela, por que eles também não vão amar cinema, né? Que são feitos com atores, com diretores competentes, tanto quanto as novelas, que são, né, que é uma das melhores do mundo. Então, a gente não deve nada a ninguém no mercado exterior do nosso cinema brasileiro. Vídeos, festivais que a gente sempre participa e sempre ganha prêmio. Então, eu acho que a cota de tela ela tem que existir, ela tem que ter um diferencial aí para determinados exibidores, porque a gente sabe que tem exibidores que realmente se coloca filme brasileiro não tem público, mas a gente tem que fazer algumas proteções aí para o exibidor, e no caso, uma cota de tela, para que ele exiba os filmes brasileiros, porque a gente está numa terra que é brasileira. Então, por que a nossa população não vai assistir filme brasileiro se ela não for incentivada? Eu acho que tem que ter um projeto de incentivar o espectador a ir ver filme brasileiro, porque aí a cota de tela ela vai ficar menos preocupante. Agora ela é preocupante porque não existe um projeto de incentivar a ida do espectador ao cinema, ver filme brasileiro. Se tivesse uma questão nesse sentido, a gente não estaria preocupado aqui se é necessário ou não necessário, porque automaticamente o público iria ver filme brasileiro se ele fosse nas escolas já assistisse filme brasileiro, se nas escolas colocassem discussões de filmes brasileiros para os alunos entenderem um pouco a nossa cultura, a nossa política, a nossa sociedade. Então, se isso vier desde cedo nas escolas, não precisaria de cota de tela, né? E aí... pode falar. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. E finalizando, eu acho que se a gente tiver uma cultura desde da escola até, enfim, nas grandes corporações, a gente teria um público para o cinema brasileiro sem uma preocupação, como a gente estava crescendo bastante com o filme brasileiro, né? E público indo. Só que agora, com a pandemia e tudo mais, vai ser novamente difícil retomar isso. Mas eu acho que se a gente tivesse uma política de conscientização do cinema brasileiro, que ele é bom, venha ver filme brasileiro, venha assistir, venha fazer isso, se fizer umas campanhas nessa magnitude, vamos dizer assim, eu acho que não precisaria de cota de tela. Eu acho que tem dois pontos que eu vou falar rapidamente, assim, até para não passar o tempo. Temos 4 minutos. A gente tinha um pouquinho mais de 5. Eu te enganei, tínhamos um pouquinho mais de 5. Mas o que acontece na minha visão é o seguinte, eu acho que até vocês mesmos, o próprio parque exibidor, distribuidor, pode fazer uma campanha muito forte. Como vocês foram bem sucedidos na campanha do Volta pro Cinema, aquela coisa toda. Eu acho que pode partir de vocês isso. E fica até a ideia, Humberto, que eu sei que, poxa, muita gente escuta você e tudo mais. Acho que pode partir de você, porque isso vai ajudar bastante. Mas eu também tenho um outro contraponto, que é o seguinte. O cinema brasileiro, como a gente já até comentou aqui, né, Humberto? Ele é muito diverso. Ele tem filme de tudo. Tem filme de tudo. Então, assim, é impossível o cinema... mas o cinema lá tem dificuldade... Na minha vida, eu não consigo enxergar isso, sabe, Humberto? aquele cinema lá tem dificuldade de colocar filme nacional. Como? Se nós temos cinema de tudo. Nós temos o filme do tiro, nós temos o filme do... E eu até acho que você tá pensando nessa novela Amor de Mãe, né? Que tem um monte de pessoas que trabalham na indústria, o Irandir Santos, né? Um monte de gente, rostos de cinema, né? O Juliano Casarré, vários outros. Eu acho que também o pessoal fazendo novela também vai se tornar mais conhecido para os próximos filmes, que provavelmente eles vão estar também, né? Então, assim, mas, Rafa, dentro do que você está falando, dentro do que você está falando, só uma questão, por exemplo, eu que distribuo filme, que exibo filme brasileiro sempre, a gente tem dificuldade em algumas capitais. Então, assim, não é necessariamente que eu não tenha produto para colocar lá. Eu tenho, mas as pessoas não vão ver, porque tem um preconceito do cinema brasileiro em algumas capitais brasileiras. Então, isso também a gente tem que se perguntar por quê, né? Então, eu acho que
eu não estou defendendo os exibidores, porque não é isso, eu só estou colocando uma questão prática. Nós que somos uma exibidora, que a gente prima pelo filme brasileiro, a gente coloca o filme brasileiro sempre, nós temos problemas em algumas cidades. Porque a gente coloca e as pessoas não vão. Então a gente também tem que ver como o Brasil é um continente, né, gigante, aquilo aqui não é um país, é um continente. O que acontece? Cada cultura de uma região é diferente. Então a gente também tem que ver essas questões para ver se isso balança ou não o exibidor. Por isso que eu acho que uma campanha geral ela funcionaria, nossos exibidores também fazendo junto, todo mundo fazendo junto. Exibidor, distribuidor, produtor e um órgão federal. Porque aí a gente não teria problemas em algumas cidades. Mas assim, só complementando, entendo seu ponto de vista, concordo. Até quase 95% com ele. Mas eu acredito muito que há ainda o que eu chamo de erro humano, né? O erro programático, o erro humano. Eu dou o exemplo aqui, não é tipo cuspir no prato que eu comi, qualquer coisa parecida com isso, nem nada assim. Mas teve um cinema que eu trabalhei, as pessoas vão procurar o cinema, mas tudo bem, fazer o quê? Eu não era o programador nesse cinema. Não, é rapidinho que vão descobrir. O que acontece? Eu não era o programador, mas a programadora, ela colocou o filme cru em todos os horários, tendo uma diversidade de produções nacionais para se colocar, assim, tipo, um público-alvo bem mais por conta do perfil daquele cinema, né, aquela questão toda. E o filme foi um fiasco, né? Não, mas o filme tá badalado e tal. Então, assim, não é assim que funciona, né? Tem que ter um feeling, não, né, Humberto? Aquele negócio de um feeling, né? Tem que ter o feeling. E esse feeling, às vezes, falta muito, exatamente para pessoas que não assistem filmes. Isso que eu sempre falo para todo mundo. Programadores, assistam os filmes. Pessoal, vocês vão ver que a qualidade na programação... É tão lindo você entrar numa sala de cinema, como a gente entra no circuito Itaú do Ademar, do Humberto, e chegar lá e falar, pô, são 4 horas da tarde. Cara, se eu olhar pra sala 1 vai ter filme bom. Se eu olhar pra sala 2 eu tenho um outro tipo de filme. Se eu olhar pra sala 3, ele te dá a opção, né? O programador ele tem que te dar a opção. Aqui tem uma comédia, ali tem um filme francês, ali tem um blockbuster. E é isso que é a graça do cinema. Você conseguir fazer essa fórmula só para quem vê muito filme e sabe exatamente como atingir o coração do espectador. Humberto, muito obrigado, cara, pela presença. Mas pode falar. Exatamente. Humberto, poxa, não, tem que oferecer título. Eu acho que assim, só para dar um recadinho rápido, assim, assistam filmes e não tenham preconceito em assistir um filme que você não tenha nenhuma referência, porque ali você pode descobrir uma obra de arte. Ponto. Exatamente. Confie no programador. No do Espaço Itaú, vocês podem confiar, pessoal. Podem ir lá, assim que, tipo, acabar restrições, ou eu não sei onde vocês estão, em qual estado, em qual cidade, os cinemas vão precisar muito de nós cinéfilos. Quando acabar toda essa confusão, principalmente quando acabar toda essa confusão da Covid, e não se esqueçam, tenham um carinho por todos esses profissionais maravilhosos. Muitos perderam o emprego durante essa pandemia. Então, assim, é um setor que está muito magoado, muito triste, e a gente precisa muito de vocês. Eu me coloco no meio, porque eu trabalhei durante anos nesse mercado, conheço as pessoas especialíssimas que tem nele, como o Humberto, como tantos outros. Então, assim, pessoal, desde o bilheteiro, desde o programador, o dono do cinema, quando os cinemas voltarem, todo mundo dando as mãos, dando aquele abraço, quando acabar a Covid, todo mundo estiver vacinado, entendeu? Para que tudo dê certo e as coisas andem bem, para o mercado poder voltar com toda a força e que a gente tenha cada vez mais filmes bons para a gente assistir. Porque cinema faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa cabeça, é a reflexão que a gente vê do mundo e tudo mais. Humberto, obrigado, cara, por essa paciência de ver minhas perguntinhas loucas e malucas. Você deu uma aula aqui de mercado exibidor pra gente, cara. Tirou várias dúvidas da galera. Ainda ficaram algumas, mas quem sabe o próximo programa a gente pode fazer pra gente poder depois falar com a galera também. Um beijo para todo mundo que participou. Rafa, produção, obrigado aí. Ficou show de bola a conexão. O pessoal aqui de casa tá até vendo na televisão. Tá show de bola a conexão. Ficou super bacana. Humberto, continua sendo esse cara maravilhoso. Gente boa. Espero algum dia poder te dar um abraço e a gente tomar um café e falar muito sobre cinema, cara. Tá bom?
Em Muito breve, em breve. obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado aos dois Rafas, né? Obrigado a você especialmente. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E eu estou sempre aberto. Quando puder, a gente vai conversar. Show de Seja bola. Pessoal, perto ou longe. e siga o Humberto lá, o arroba HCinéfilos. O HCinéfilos é como está escrito aqui em HCinéfilo, cima. toque aqui, por favor, me sigam, porque tem muita Isso, coisa aqui, legal ó. lá. Isso, ó, tá muito legal o conteúdo. Ele tá fazendo várias lives também com várias pessoas super bacanas, Também. diretores, produtores, roteiristas. E o dele é muito bacana. Tem chroma key atrás. É chroma key aqui, Lomber? Não, Tem um é negócio cenário. atrás. É Ó, cenário, é tem cenário. até assim, ó. Tem fichinha e tudo assim, ó. Tem que nem o do Luciano Huck, ó. Tem. Tem fichinha e tudo assim. H Cinema. É profissional. É HC profissional. no Então, papo, que a pessoal, gente fala também. HC no papo. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês, boa noite. Semana que vem eu tô aqui com Felipe Bragança, diretor de cinema. Vamos conversar bastante sobre filmes, vai ser bem legal. Humberto, beijo, pessoal, beijo. Rafa, beijo. Beijo, Fiquem com obrigado, Deus. gente. Obrigado para Valeu. todo mundo. Viva Tchau. o cinema!